Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez a gente vai configurar aqui o VS Code para o desenvolvimento front-end, tá? Vamos instalar algumas extensões, fazer algumas configurações ali para deixar ele ao meu agrado. Não quer dizer que todo mundo que desenvolve para o front-end deve usar o VS Code dessa forma. Vou colocar como que eu uso, como que ele melhora a minha produtividade aqui. Então vamos para a minha tela. Aqui na minha tela, o VS Code já está no perfil padrão dele aqui, tá? Normalmente, quando você instala, ele já vem com essa tela de Welcome aqui. E dependendo da forma que você instalou, de onde você instalou, ele virá aqui no idioma em inglês, ó. Nos menus superiores está lá File, Edit, Selection e por aí vai. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fechar essa tela de Welcome aqui. Vou aqui embaixo em Configurações. Vai estar aqui Profiles e eu vou criar um perfil, tá? Você pode olhar aqui na minha lista que eu tenho vários perfis, inclusive tem um padrão aqui que deve ser o seu. Mas como eu programo em várias frentes, né? Front-end, back-end, trabalho um pouco com banco de dados também, Python. Então eu tenho um perfil separado, C#. Então para front eu crio aqui um perfil chamado front-end, vem aqui em New Profile. Vou chamar esse aqui de front, porque eu já tenho um front-end ali, né? Então vou chamar esse de front. Vou deixar aqui tudo nome mesmo. E vou criar. Create. Pronto. Então aqui eu tenho um perfil para o desenvolvimento de aplicações front-end. Vou marcar o checkzinho aqui para que ele fique ativo. E posso fechar. Então agora, todas as extensões que eu instalar e todas as configurações que eu fizer, ficará salvos nesse perfil. Se eu quiser voltar ao normal, vou aqui de novo em Profile, escolho o perfil padrão, que é o Default, e marco ele, tá? Então é interessante para você separar e às vezes, se você não gostar, você tem como voltar as configurações aqui. Então vou fechar, já estou usando ali o perfil de front que eu criei, e vou aqui em Extensões. Vou esticar um pouco aqui, para que a gente veja o ícone das extensões, tá? Para o desenvolvimento front-end, a primeira extensão que eu gosto de instalar são as extensões de Markdown, para criar os readmes dos projetos, né? E como eu uso o GitHub para hospedar, às vezes esses projetos aí, então eu vou colocar aqui Markdown. E vou instalar duas extensões Markdown aqui. A primeira é essa aqui, ó, Markdown Preview GitHub Style. Essa aqui tem aqui esse polvo um pouco colorido. Vou aqui em Install, só clicar aqui no botãozinho que ele vai instalar lá. Vou aqui em Markdown Checkbox, que é para fazer aquelas listas de tarefas, né? Já já a gente mostra o uso dessas extensões. E uma extensão que eu vou fazer é a de tradução. Então, Português Brasil Language Pack, da própria Microsoft aqui. Essa aqui é para traduzir o VS Code, ó. Uma vez que ele instalar, ele vai pedir para mim reiniciar aqui o VS Code. Se não pedir, tá? Após ele terminar a instalação, você só fecha e abre o VS Code de novo. Então, vou reiniciar. Ele vai abrir aqui novamente para mim. Perfeito. Uma vez que ele abriu, ó, já está traduzido, novo arquivo. Abrir lá em cima já está arquivo em português, tudo bonitinho nos menus. Então já está traduzido. Ele já iniciou aqui, ó, no meu perfil de front, ó. Pode ter certeza que ele vai iniciar no perfil que você estava usando. E se olhar em extensões, nas extensões instaladas, nós temos aqui as duas de Markdown e o do Português Brasil. Vamos testar essas duas para te mostrar o que cada uma faz e depois a gente instala as próximas. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, arquivo, abrir pasta. Eu vou criar uma pasta aqui nos meus documentos. Vou criar uma pasta nova aqui só para a gente fazer essa aula. Vou chamar essa pasta de YouTube. Vou criar e vou abrir ela aqui. Então pronto, ó. Estou simulando aqui que eu estou usando um projeto. Normalmente quando o VS Code inicia o projeto novo, ele pergunta se você confia na autoria desse diretório, né, dessa pasta. Se você não tem nenhum problema pessoal com você mesmo, você vai confiar nos autores. Caso contrário, você vai falar que não. Porém, se você falar que não, você não vai conseguir trabalhar nesse repositório, nessa pasta. Então vamos marcar que sim. Então, essa tela de bem-vindos aqui é uma das coisas que eu não gosto. Já já a gente vai configurar isso aqui para que ele não apareça mais. Porque o padrão do VS Code é abrir essa tela de boas-vindas aqui. Eu não gosto, então a gente vai tirar ela. Eu vou criar um arquivo Markdown aqui, vou chamar de readme.
.md, né, de Markdown. E a primeira extensão, que é a extensão de Preview, ela vai fazer com que esse botãozinho aqui, ó, apareça. Quando eu clico nesse botão, ele vai espelhar aqui tudo que eu fizer em Markdown. Por exemplo, aqui, ó. Vou colocar aqui um título. Aula GitHub. Ou melhor, aula de configuração VS Code. Ele já reflete aqui do lado como que vai ficar. Se você não entende nada de Markdown, tem um vídeo aqui explicando que eu vou deixar no card. E a outra extensão, que é a extensão de checkbox, é para essas listas de tarefas aqui, ó, que a gente cria em Markdown. Abro o colchete, dou um espaço, coloco aqui. Realizar gravação do vídeo. Ele cria essa caixinha aqui, ó, que eu posso marcar e desmarcar. Ó. Então a gente pode criar uma listinha de tarefas aqui somente com isso. E o que me mostra essa caixinha aqui é justamente aquela extensão de checkboxes. Se eu já quiser criar essa caixinha preenchida, né, como já realizado, só fazer com X ali. E aí eu posso criar quantas eu quiser. Então as duas primeiras extensões que nós instalamos, fora as idiomas, é justamente para manutenção dos nossos arquivos Markdown. Perfeito? Vou salvar. A próxima coisa que eu vou instalar aqui vai ser a extensão para trabalhar com HTML, né? Então vou instalar aqui o Live Preview. Então, vou instalar aqui essas duas, ó, o Live Preview e o Live Server. Vamos ver para que as duas servem. Essas extensões são para que a gente consiga ver em tempo real o que a gente está fazendo ali dentro do nosso website, tá? Então, já que uma vez instalei, vou criar um arquivo aqui para a gente ver de exemplo. Index.html. Vou criar a estrutura padrão HTML aqui. E para que serve a extensão? A Live Preview vai fazer com que nos arquivos HTML apareça esse botãozinho aqui também, ó, de Preview. Onde dentro do próprio VS Code aqui, eu posso ver o que está sendo feito no meu site. Eu vou colocar, por exemplo, aqui um H1 já preenchido aqui. Vídeo VS Code. Então ele já renderiza aqui sem que eu precise ficar recarregando, tá? E aí eu vou construindo meu site conforme eu for criando aqui. E ele vai renderizando na tela tudo. Vou colocar um parágrafo aqui com Loren, né? Vai, já atualiza para mim. Isso aqui é a extensão do Live Preview da Microsoft. A extensão Live Server é para que eu abra o que eu estou fazendo, tá? O que eu estou produzindo no meu navegador. Então, se eu clicar com direito aqui no meu arquivo HTML, vou ter a opção aqui, ó, Open with Live Server. Quando eu fizer isso aqui, ele vai abrir para mim, ó, o meu navegador. No meu caso, ele abriu aqui um do lado do outro, por conta do meu sistema operacional. Mas ele abre aqui, e da mesma forma com que eu estava fazendo lá com Live Preview, eu posso ir atualizando as coisas aqui. Vou criar um H2 agora. Este é o segundo título. E ele automaticamente já vai renderizar para mim ali quando eu salvar. Tá com a bolinha ali branca, indicando que eu não salvei. Quando eu salvar, ele já atualiza na tela para mim. E aí entra a primeira configuração que eu vou fazer, que não é de extensão. Aqui em arquivo, salvamento automático, e eu vou marcar. E agora eu não preciso salvar. Toda vez que eu fizer alguma coisa aqui, ó, colocar outro parágrafo com Loren. Como ele já está com autosave preenchido, ó, já refletiu no meu navegador aqui também. Então é isso. Live Preview, eu tenho pré-visualização dentro do próprio VS Code. Live Server, eu consigo pré-visualizar no meu próprio navegador. A depender do projeto, quando eu quero algo mais detalhado, eu faço no navegador. Quando eu quero algo mais simples, eu faço dentro do próprio VS Code. Então essas duas extensões são de fundamental importância aqui para mim. Outra extensão que a gente vai instalar aqui agora vai ser a extensão de Auto Rename Tag. Auto Rename Tag. Eu gosto de instalar essa daqui do Juan Han, tá? Install. Essa extensão, uma vez instalada, vai permitir que quando eu renomear uma tag aqui, ó, vamos supor que eu não quero um H1, eu quero um H2.
ele já renomeou a tag que fecha, ó, a tag do final, sozinho. Vou fazer de novo, vou voltar para H1 aqui, ó. Ele já renomeou a tag do final. Isso aqui é um adianto de produtividade muito grande. E ela, além de fazer esse auto-rename aí, quando eu abro uma tag, seja ela qual for, ele já fecha essa tag. Por exemplo, a tag A, seria uma âncora. Ele já abriu e já fechou aqui também, tá certo? Link. Então ela é uma extensão que adianta muito as coisas aqui. Auto-rename tag. Permite que ao criar uma tag, ele já cria a tag que fecha, e se eu renomear a tag que abriu, ele renomeia a tag que fecha no final também. Perfeito? Outra extensão aqui que eu gosto é uma extensão que vai mudar esses ícones aqui, ó. O VS Code já tem alguns ícones padrões, mas eu gosto de colocar um ícone personalizado ali. Então, eu venho aqui em extensões. Eu gosto particularmente de usar essa aqui, ó, Material Icons. Tem gente que gosta muito dessa Material Icon Theme aqui, que é essa azul. Tem gente que gosta dessa aqui, que é a Free. Eu gosto dessa porque essa vai ter um detalhezinho que a outra não tem. Vou instalar essa. Uma vez instalado, ele já vai abrir para mim um menu para que eu selecione. Eu vou escolher essa Darker aqui, mas você pode testar as outras, tá? Darker. E uma vez que estiver instalado, os ícones aqui, ó, já mudaram. Agora eu tenho aqui o símbolo do HTML. E se eu criar um novo diretório, ó, já vou ter uma pastinha também. Chamar isso aqui de Assets, por exemplo. Ele já criou um ícone personalizado ali para os assets. Se eu criar um arquivo JS, né, um arquivo JavaScript, script.js, já colocou o símbolo do JavaScript ali. Então isso aqui é um adianto bastante. É só uma firula de aparência, tá? Para deixar mais bonitinho. Quando eu abro um diretório, ele deixa ele lá em highlight. Quando eu fecho um diretório, ele deixa ele mais escuro, tá? É uma extensão bem útil aqui pra gente. Deixa eu fechar isso aqui. A próxima extensão vai ser uma extensão para o CSS. Então vou criar um arquivo CSS aqui. Vou chamar isso aqui de style.css. Perceba que ele já colocou o ícone do CSS ali também. E eu vou nesse CSS aqui, por hora, vamos supor que eu quero colocar um background color no meu body background color. Eu vou colocar aqui a cor vermelha, red. Por padrão, o VS Code mostra esse quadradinho, né, que é o meu picture color aqui, e eu posso escolher a cor bonitinho. Só que eu gosto de uma outra extensão que faz uma firulazinha a mais. E aí é só firula mesmo. Eu gosto de colocar esse aqui, ó, color highlight. Aqui, ó, color highlight. Vou instalar. Essa extensão vai criar um destaque a mais onde eu tiver cor no meu CSS. Pessoal, depois que eu instalei, ó, ele pintou ali a palavra red de vermelho. E deixou aqui na barra de rolagem a cor vermelha. Vamos supor que eu quero mudar ali também, no lugar do bar, eu quero mudar o parágrafo. Vou colocar o P aqui. Quer dizer que a cor dos meus parágrafos serão blue. Ele já deixou em destaque a cor azul. Aqui na minha barra de rolagem indica que nessa parte aqui do meu CSS tem algo colorido de azul, né? Então, conforme eu tenho um CSS muito grande, ter essas cores na barra de rolagem facilita que eu identificar onde tem alguma coisa sendo colorida. E não importa se eu digitei a cor, tá? Eu posso selecionar qualquer cor aqui, ele vai colorir lá para mim, ó. Muito útil essa extensão. É uma firulazinha que dá um agrado aqui para mim. E é uma extensão muito útil também. Aí essa é mais útil, né? Não é só firula. É o Prettier, tá? Prettier Code Formatter. Vou instalar essa aqui. O VS Code já tem um auto-formate de muitos das linguagens de programação que ele trabalha. Mas eu particularmente gosto desse Prettier porque eu já me acostumei a usar há muito tempo. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar na indentação dos meus códigos, tá? Vou reduzir isso aqui. Vamos supor que eu coloquei isso aqui errado. Esse aqui tá fora aqui também.
Vamos supor que eu tinha isso aqui, ó. H1, H2, H3, 4, H5, H6. Vamos dizer que todos os títulos da minha página terão aqui um color também diferenciado. Vou colocar aqui esse Blue Violet, né? Só para testar. Beleza. Tá. Onde que vai entrar o Prettier aqui? Eu posso clicar com o direito, formatar documento com. E aqui vai aparecer a opção de qual é o formatador de código que eu quero. No caso aqui, o CSS já tem recursos da linguagem CSS. Esse aqui é padrão do VS Code. Mas eu vou usar o Prettier que eu instalei, ó. Ele corrigiu toda a indentação para mim, ó. Tudo que estava lá na frente, vou dar um Ctrl Z aqui para você ver, ó. Tava assim. Quando eu formatei usando o Prettier, ele já colocou a indentação correta, já colou todo mundo ali, saltou uma linha aqui, ó, de um para o outro. Tá? Então o Prettier ele ajuda a formatar. Não só o CSS, aqui eu fiz no CSS, mas aqui no HTML, ó, tá tudo junto ali. Vamos ver se formatando ele vai dar certo. Formatar documento com Prettier Code Format, ó. Já indentou aqui meus parágrafos. Deu uma diferença aqui, indentou meu body também, tá? Então ele diferencia bastante aqui na formatação. Num documento grande, ajuda muito para que a gente não se perca. Tem a tecla de atalho, se vocês tiverem percebido, né? Se eu clicar com o direito, ele mostra aqui que a tecla de atalho para fazer essa autoformatação, pelo menos aqui no Linux, é essa aqui, ó, formatar o documento. Seria um Ctrl Shift I. Vou desfazer, vamos ver se funciona aqui. Ctrl Z, Ctrl Shift I. Ele vai perguntar se eu quero configurar o formatador padrão. Vou configurar e eu vou dizer que eu quero que seja o Prettier. Pronto. Agora, toda vez que eu fizer a tecla de atalho, Ctrl Shift I, como eu defini o Prettier como padrão, ele já auto-formata. Beleza? Extensão muito útil. Agora, tirando as extensões um pouco de lado, vou configurar o próprio VS Code. Vou aqui embaixo nas configurações, vou em configurações, e aqui eu vou fazer algumas configurações padrão. Primeiro, vai ser a daquela tela de welcome, né? Vou pesquisar aqui o welcome. Ó, quando o editor começar, ele começa com essa welcome page. Eu vou colocar que eu não quero nada, tá? Não quero nada. Não quero aquela páginazinha abrindo. Então procurei o welcome, o Workbench Startup Editor, eu vou colocar none. Outra coisa que o VS Code faz por padrão, ó, vou fechar aqui o VS Code e vou abrir ele novamente. Uma coisa que ele faz por padrão é isso aqui, ó. Eu fechei e quando eu abri, ele reabriu tudo que eu estava fazendo anteriormente. Se você gosta disso, beleza, tá? Mas eu particularmente eu gosto que quando ele abre em branco para que eu escolha em qual projeto eu quero trabalhar. Não quero continuar o anterior, quero trabalhar em outro muitas das vezes. Aí eu tenho que ir lá e abrir o outro. Eu não gosto disso. Então eu vou abrir aqui umas configurações de Windows. Então, lembrando que eu estou em configurações, tá? Vou procurar aqui o Windows. Em Windows, eu vou procurar a opção aqui responsável por Restore Windows, por restaurar as janelas, tá? Está mais um pouco abaixo aqui. Vamos ver, Restore Windows. Normalmente ela fica mais para o final aqui, ó. Pronto, ó, Restore Windows. O padrão é esse Preserve, que ele preserva o que você estava fazendo anteriormente. Eu vou colocar None também. Quando eu colocar None, se tudo funcionar, tá? Quando eu fechar o VS Code e abrir novamente, ele não vai mais abrir o último projeto. Ele vai abrir em branco e eu vou poder escolher qual projeto trabalhar. Deixa eu ver aqui se ele salvou. Salvou, tá, None. Vou fechar. Quando abrir o VS Code novamente, ele abriu em branco. Inclusive ele abriu no perfil padrão ali que eu tinha. Mas não abriu mais o projeto que eu estava trabalhando. Então eu vou fazer o seguinte. Agora sim eu posso ter liberdade de escolher onde eu vou trabalhar. Arquivo. Open Folder. Abrir pasta. Eu vou abrir a pasta dos projetos que eu quero trabalhar lá. No caso eu vou continuar trabalhando no YouTube, mas eu poderia abrir outro documento, né?
Beleza. Aí agora sim, quando eu abro aquele projeto, ele carrega a seção salva daquele projeto. Para mim tudo bem. Mas eu não quero que ele abra de cara esse projeto. Outra configuração que a gente faz é formatter, tá? Então eu vou aqui em configurações, vou pesquisar aqui por format. Onde está aqui, ó? Editor Default Formatter, tá? Então eu quero que o formatador padrão seja o Preacher. Vou pesquisar ele aqui, ó, Preacher. E pronto. Então toda vez que eu for formatar um documento agora para ele ficar naquele padrãozinho da linguagem, ele vai usar esse Preacher aqui. Então vamos testar. Vou aqui no meu HTML, vou escrever um parágrafo aqui com Loren para testar. Tá lá, tem um parágrafo que está indo até o final. E eu vou salvar o documento, Ctrl S. Ctrl Shift, aliás, né? E pronto, ó. Ele auto-formatou. Outra configuração que é interessante, vim aqui em configurações, procurar aqui format novamente. E dentro desse format, eu vou colocar aqui, ó, format on save. Vou marcar isso aqui. Toda vez que eu salvar um arquivo com Ctrl S aqui, ele vai auto-formatar ele para mim. Tá? Vou fechar aqui. Vou testar aqui novamente com o Loren. Ó, tem um parágrafo que tem um Loren até o final. E vou salvar o documento. Ctrl S. Automaticamente ele auto-formatou todo o documento para mim. Agora eu não preciso mais usar aquela tecla de atalho Ctrl Shift I. Eu só salvar o documento, automaticamente ele já auto-formata. Outra coisa aqui, eu não gosto desse minimapa, tá? Se você gosta, legal, nada contra, mas eu não gosto dele. Então eu vou aqui em ver, aparência, e vou desmarcar o minimapa. Já sumiu ali. Não gosto também, ó, dessa continuidade que ele dá aqui em cima, para ver qual tag eu estou trabalhando. Eu acho que isso aqui perde tempo. Perde espaço na tela, principalmente para monitores pequenos. Então vou desmarcar isso aqui também. Esse divisor que ele cria aqui na barra superior. Então vou em ver, aparência, e vou desmarcar isso aqui, ó, rolagem fixa. Agora eu posso rolar a página aqui, ele não cria mais aquele aspecto das tags que abrem e que fecham. Dito isso, agora basta configurar a aparência do VS Code. Você pode vir aqui configurações, temas e temas de cores. Por padrão ele tem esses temas aqui. Você pode colocar ele claro, pode colocar ele moderno, claro, escuro. Tem esse Monakai aqui que é bem interessante também, as pessoas gostam. Tá? Então vem aqui temas, tema de cores, você pode mudar. Eu particularmente gosto de instalar um tema. É um tema bem interessante e bem conhecido aí, que é o famoso Drácula. Drácula, vou instalar esse aqui. E assim que eu instalar, ó, ele vai mostrar aqui como é que o VS Code vai ficar. Ele vai ficar meio roxeado. Eu quero isso aqui mesmo. Ele fica com a cor aqui um pouco mais interessante, ó, destaca mais aqui as tags. Eu acho melhor para fazer a programação aqui. Perfeito? Então é isso, essas são as configurações que eu faço. Só para recapitular, eu instalo aqui, ó, vamos lá as extensões que eu instalei. Isso aqui para desenvolvimento front-end, tá? Eu instalei aqui o Auto Rename Tag, o Color Highlight, o tema do Drácula, Live Preview, Live Server, Markdown Checkbox, Markdown Preview, Material Icons, o idioma português e o Preacher. De configuração, eu desabilitei o minimapa, que fica aqui no canto. Desabilitei a divisória de auto tags aqui em cima. Configurei o formatador padrão de documentos lá nas configurações. E configurei também o carregamento da sessão, né? Então é isso. Se você gostou, deixa o like, compartilha e até a próxima.